líder, para você entender como é que funcionam essas coisas. Para quando lhe perguntarem lá, você não ficar assim de bobeira, sem saber o que dizer. Amém? Tá? Então aproveite a oportunidade, venha com a sua agenda para você anotar direitinho como é que funciona, como é que se dá todo esse processo aí, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com você aqui uma mensagem. Nós vamos falar dela, a primeira parte, esse Tadel, no outro Tadel nós vamos falar a segunda parte, tá? Lá em 2 Timóteo 3, no capítulo 16 e 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, que versículo, né, irmãos? Aí a gente faz um resumo da funcionalidade da palavra de Deus para nós. Para que a palavra, para que a Bíblia serve para o ser humano, né? Esses dois versículos resumem tudo. Em primeiro diz que toda a Escritura é o que, irmãos? Inspirada por Deus. Toda, de Gênesis, Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus. E toda ela é útil. Útil. Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir no caminho da justiça. Amém, irmãos? E dentro do reino da justiça, dentro do reino de Deus, uma das coisas mais difíceis no ministério do reino de Deus é confrontar alguém. É confrontar alguém. É corrigir alguém. É exortar alguém. Uma das coisas mais difíceis que se tem. Tem gente que não tem dificuldade em corrigir alguém. Mas a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade em confrontar alguém, alinhar, corrigir e exortar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade do confronto. Amém, queridos? A necessidade do confronto. Diga comigo, a necessidade de confrontar. Olhando para o significado da palavra confronto, confrontar significa pôr frente a frente. Confronto é isso. É colocar o quê? Frente a frente. Né? Por exemplo, confrontar adversários. Né? Esse ano é ano de eleição, os candidatos vão se confrontar em debate. Né? Vão ficar frente a frente, cara a cara. No caso aqui do discipulado, puxando aqui para a nossa igreja, do discipulado, tão discipulado 1 a 1, quanto discipulado ministerial, quanto discipulado pastoral, confrontar é colocar frente a frente aquilo que se quer tratar na vida da pessoa. Você vai exortar, você vai confrontar alguém, você vai colocar frente a frente a pessoa com aquilo que ela precisa ser confrontada. Tá? E usando o que, irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A fim de que a pessoa possa entender a necessidade de se alinhar ao padrão bíblico, por amor e não à força. Amém? Biblicamente falando, o confronto bíblico, ele vem para isso. Colocar a pessoa diante do que ela precisa mudar, usando a palavra de Deus, para que ela possa entender que ela precisa alinhar essa situação na vida dela. Amém? Uma palavra que representa bem o confronto na Bíblia é a exortação. Quando você ouve essa palavra exortar,
exortação na Bíblia, você automaticamente tem que entender que isso está falando de confronto. A palavra está nos confrontando, está nos repreendendo, está nos corrigindo, está nos disciplinando. Ok? Portanto, na maioria das vezes que você lê ou ouvir a palavra exortação na Bíblia, está se falando de confronto. E essa responsabilidade de confrontar é sua, líder. É sua. Você precisa entender que uma das habilidades que você tem que ter é confrontar as pessoas que você lidera. Eita, pastor. É bem aí que começa a separar os homens dos meninos. 2 Timóteo 4, 13 e 14 diz assim, perdão, 1 Timóteo 4, 13 e 14 diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Olha só, 3 coisas que o líder precisa fazer: se dedicar à pregação da palavra, a confrontar, a exortar e a ensinar. E aí diz assim: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Você não pode ser negligente, né? Na pregação da palavra, não pode ser negligente no confronto e não pode ser negligente ao ensino. Aí tem alguns líderes, por não gostarem dessa área do confronto, acabam terceirizando, né? Então, ele ensina muito bem, né, trabalha com a palavra, prega a palavra, compartilha, né, os estudos de célula, e junta todo mundo e mostra na Bíblia as coisas, e que é um cara preocupado e tudo, mas na hora de confrontar, de alinhar a sua equipe, passa para o pastor. Olha, pastor, olha o fulano, estou tão preocupado com o fulano, porque eu estou vendo isso nele e tal, tudo, né? Quantos discipuladores veem, né, falhas de caráter, situações que precisam ser resolvidas na vida do discípulo, mas não confrontam o discípulo. Aí já passa para um pastor, passa para um líder de ministério, para alguém que está por perto, né? Então a pessoa ela não quer ter esse momento, né, ruim, e acaba terceirizando. Então assim, a gente sente muito isso, né? Tudo vem com o pastor, olha o fulano, pastor a ciclana, pastor os tal e tal. Aí a gente começa a ensinar. É sua discípula, é seu discípulo, é seu liderado, então confronte ele, amor. Foi você que viu, foi você que identificou, é com você que ele anda, então é você que tem que tratar com ele. É isso aí. Amém, meu irmão? É desse jeito. Escute, quem está ensinando algo deve entender que é uma de suas funções confrontar ou exortar seus liderados, mas não de qualquer jeito. A gente tem que fazer isso tendo como parâmetro a palavra de Deus. Nós não vamos estar exortando ninguém por exortar. Nós temos que levar tudo isso para o crivo da onde, irmão? Da palavra. Tendo a palavra de Deus e a visão da nossa igreja. Amém, queridos? Quando a pessoa está com, né, por exemplo, lá na célula, de repente tem um casal, e o casal está ali, eles são meio, ainda tem umas arestas que precisa parar, aí do nada eles começam a brigar lá dentro da célula, do nada. E começa aquela discussão lá, rapaz, e o líder fica muito agoniado, e não sabe o que faz, né? E não quer, sabe, sentar e botar para confrontar. Irmão, bora parar com esse negócio, irmão. Se vocês quiserem discutir, vão discutir dentro do
quarto, trancado, mas não dentro da célula. Tem visitante e tal e tudo, né? Aí entra, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Mas aí o líder não quer confrontar, porque não quer magoar, tem medo do líder do casal não voltar, mas nunca mais para a célula. Aí fica por ali tateando, né? E a gente precisa entender, irmãos, que é uma responsabilidade nossa, do líder, confrontar em amor. Tem momento, tem hora, tem lugar para isso, a gente vai já entrar nesse assunto. Mas entenda que é uma responsabilidade sua. Se você está no comando, está no timão, Deus te colocou ali. Então é uma das suas responsabilidades organizar essas questões. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Meu irmão. E o mais importante, os liderados precisam aceitar que o líder tem essa responsabilidade, que precisam aceitar a exortação com amor. Se você é um líder, antes de tudo, você é um liderado. Então, como liderado, você tem a obrigação de deixar o seu líder lhe corrigir. Amém? Você tem que deixar e se esforçar para deixar o seu líder à vontade, para chegar com você e dizer que as coisas não estão legais. Porque às vezes, irmão, a gente não consegue enxergar mesmo, não. Às vezes a gente está sendo tão ridículo em algumas situações que a gente não consegue enxergar para nós, na nossa cabeça, a gente está abafando. Mas o líder está lá, olhando, vendo aquela arrumação. Então o líder precisa sentir liberdade do liderado para chegar com ele e ajudá-lo. Para ele não ficar passando vergonha e nem causando vergonha alheia. Então a gente precisa ter esse entendimento, queridos. Hebreus 13:22 diz assim: irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi ainda é pouco. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando para os hebreus. Olha, me perdoe porque eu vou falar aqui, mas o que eu ainda vou escrever ainda é pouco perto do que eu preciso conversar com vocês. Amém, meus irmãos? Isso é palavra de alguém que chamou a responsabilidade mesmo. Disse, não, a responsabilidade é minha. Vocês foram gerados debaixo da minha cobertura, e eu tenho um zelo e responsabilidade com vocês, e eu vou procurar colocar as questões em ordem. Pelo fato do mundo já estar para se acabar, o amor de muitos se esfria, e isso respinga, sabe, até na gente. Rapaz, tem hora que o negócio fica meio encrespado, a gente não quer ouvir mais ninguém, fica brabo. Irmão, então, irmão, escute, irmão, por que você não veio para o culto, irmão? Porque eu sou sábio, não sou... Ih, calma, eu perguntei. Irmãos, cadê seu relatório disso? Rapaz, olha, vamos tomar cuidado, amém, queridos? A gente precisa realmente lutar para que o amor de Jesus continue nos nossos corações, e a gente deixar ser com o coração aberto, a mente aberta, para a gente ser tratado. Amém, meus irmãos? Precisamos ser tratados. Porque se a gente fechar o coração, já era, papai. Então, às vezes eu observo pessoas que precisam melhorar, pessoas que precisam se organizar, se reorganizar, entendeu? E aí o líder, o discipulador, o líder do ministério, do trabalho, da missão, fica pisando em ovos, sabe, tentando arranjar um jeito, uma forma de chegar com a pessoa, porque a pessoa não dá abertura. Qualquer coisinha fica bravo, tal, Paz Music aqui estava cantando e tal e tudo mais e tal. Aí, desce aqui, vem cá, escute, irmã,
Olha, vamos dar uma melhorada nessa voz aí que está meio desafinada. Com tal, o que já fica louco bravo. Mas não estou dizendo mesmo. Já quer sair logo do ministério. Bora melhorar esse negócio aqui, irmão, aqui no balé, aqui e tal. Bora melhorar. Vai chorar para lá. Mas, rapaz... Aí o supervisor de setor chega, né? E diz, irmão, cadê seu relatório, meu irmão? Pelo amor de Deus, já é a quarta vez que eu vou entrar no relatório, irmão. Está aqui, irmão, pode pegar a célula, leva você, vai. Olha. Ah, rapaz. Aí chega, irmão, escute, irmão, não tem como, irmão, você se aprontar mais cedo, porque a gente sai cedo, a gente pega a bajara cedo para ir para Arapucu. Não quero mais, não vai, me corta de lá. Olha, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós precisamos ajudar, irmãos, os nossos líderes a desenvolverem suas funções na igreja e na célula. Nós precisamos ajudá-los. Nós precisamos estar com a mente aberta para a gente poder, sabe? Né? Rapaz, a gente vê, por exemplo, aqui tirando um pouco do foco da célula, mas que também tem a ver, os irmãos da atmosfera, pelejando aí nessa porta, aí no estacionamento, pelos banheiros e tudo lá no bebedouro. Irmão, escute, tem como o senhor pegar o copo que o senhor bebeu, deixou em cima, colocar aqui no... Rapaz, bravo, meu irmão. Não pode triscar em nada, não pode chegar com a pessoa, falar com a pessoa, rapaz, o cara fica bravo. Irmão, dá para você colocar aqui, irmão, seu carro, sua moto aqui no lugar, aqui, rapaz. Olha, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente tem que ajudar os nossos irmãos a servirem. Porque, na verdade, não estão fazendo nada além de tentar botar ordem nas coisas. Né? De vez em quando, meus irmãos, a gente ouve cada situação, sabe? Lá no Paz Kids. Meu Deus do céu. Rapaz, tem pai que chega muito bravo lá, meu irmão. E bota no 14 com o pessoal lá. E aí o pessoal fica pisando em ovos, sabe? Porque... Meus irmãos, nós precisamos ter um nível mais alto de maturidade. Estou falando que, quando acontece isso de um visitante, alguém que não é convertido, que está visitando a igreja, ou até de um novo convertido, ok, mas das ovelhas, a ovelha é a ovelha velha. Tá? E você sabe que nas estatísticas são as ovelhas que mais botam banca? E eu vou começar a notar essas ovelhas que andam botando muita banca, eu vou bater um papo com elas. Em amor, na palavra. Sabe? Lá na mídia, né? A entrada no mezanino, o caboclo entra aí e tal, e fica brincando com todo mundo, sai, a hora pega os negócios daí, não devolve, é aquela agonia. Nós precisamos, meus irmãos, ser tratáveis, ser humildes, ser ensináveis, independentemente da posição que a gente ocupa. E eu me coloco, irmãos, na principal posição nessa situação. Eu sou o pastor da igreja, todo mundo me respeita, mas eu faço questão de não passar por cima de autoridade de ninguém aqui. Eu não sou aquele pastor que chega aqui que vai abusando, vai entrando, não. Você não me vê fazendo isso. Eu quero dar o exemplo.
Chegou um camarada aqui pedindo ajuda, que veio não sei da onde e tal e tudo, e conversei com ele e tudo, digo, meu irmão, é o seguinte, eu vou te passar para quem é responsável dessa área aqui na igreja. Não, vou te passar para lá, porque eu não resolvo, é eles que resolvem lá. Peguei, liguei, olha, é assim, 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 tal, beleza, tá bom, reuni. Foram lá e botaram para resolver. Poderia resolver? Sim ou não? Mas a gente levantou pessoas para fazer isso. E quando eu vou lá, eu passo na frente. Entendeu, meus irmãos? Então nós precisamos, sabe, colocar tudo certinho, ajudar os nossos irmãos a fazerem a sua chamada, sabe, de uma forma muito legal. No ministério de células, irmãos, isso, meu Deus do céu, porque é muito mais amplo, é muita gente, então esse tipo de problema ele é mais corriqueiro. Por isso, dentro das células, nós precisamos desenvolver em Deus essa habilidade de o tempo todo estar alinhando as pessoas, chamando, ajeitando, arrumando, organizando, né, para que a coisa o tempo todo fique bem. E muitos problemas, irmãos, infelizmente, se arrastam dentro de muitos setores da igreja local, por justamente não ter o confronto. Sabe? Aí o problema fica, quando chegou, todo mundo corre para cá. Mas o que foi? Tá? Né? Às vezes está aquele grupo ali, a pessoa chega, cheguei, não sei o quê. Aí sai um, sai o outro. Por quê? Porque a convivência com a pessoa não está legal. Alguns líderes não confrontam por medo de confrontar. Outros não confrontam porque não sabem confrontar. E outros ainda não confrontam porque não querem magoar a pessoa e perder o amigo. Se agirmos assim, nós vamos formar uma igreja cheia de bodinho. Esse que é o grande perigo. Não pode chegar perto que já dá um pulo, já dá uma cabeçada, já sai correndo. E não é isso, irmãos, que o Senhor quer para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Não é esse o perfil que o Senhor quer para a igreja dele, não. Segundo aos Coríntios 13:11, diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, corrijam-se mutuamente, vão se aperfeiçoando na palavra, no comportamento, vão se aconselhando, vão se arrumando, vão se ajeitando, um ouvindo o conselho do outro, a exortação do outro, a repreensão do outro, o confronto do outro em amor. Exortem-se mutuamente, para que tenham um só pensamento, e no final, vivam em paz. Uma igreja em guerra é uma igreja onde todo mundo tem resenha com todo mundo. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Amém, meus irmãos? Muito forte, né? Então, se a gente quiser ter paz na nossa célula, no nosso setor, no nosso ministério, na nossa igreja, no nosso trabalho, nós precisamos desenvolver esse trabalho, precisamos ter a responsabilidade de chamar a pessoa em amor, sentar e trabalhar, e quando a gente for chamado, a gente já ir preparado também para aceitar a palavra, a exortação, a correção, em amor, sentou, ajeitou, arrumou. Não é bom, não é legal, logo no começo a gente fica até meio armado, mas a gente já vai determinado a resolver a parada. Quando sai de lá, meu irmão, a gente sai bem, porque a gente entendeu que no final é para o nosso bem. É igualzinho o pai e a mãe quando chama o filho. Tem hora que o filho pula para um lado, pula para o outro, mas aí segura aqui, depois ele, é verdade, não, tá bom, aí senta, organiza e tal. No final, lá na frente, poxa, eu agradeço tanto a meu pai com a minha mãe, que me chamavam a atenção, que me ensinavam isso, me ensinavam aquilo. Pois é, hoje fala até chorando, mas no dia lá,
meu amigo. Então é assim. Entenda que você foi chamado para exercer uma liderança forte. Amém ou não amém? E isso inclui a exortação. Inclui a habilidade de confrontar em amor. Como confrontar alguém de acordo com a Bíblia? Os tipos de confronto. E as vantagens de se ter uma igreja tratável. Tudo isso e muito mais veremos no próximo Tadel. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, e tem dias que o Senhor fala com a gente como Pai, um Pai que corrige, um Pai que chama atenção, porque se preocupa com a gente, um Pai que quer ver o nosso sucesso, no trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Obrigado, Senhor, muitas vezes pelas palavras até duras que o Senhor libera para nós. Nós queremos ouvir aquilo que a gente precisa ouvir e não aquilo que o nosso ego quer ouvir, Pai. E obrigado, Senhor. Obrigado por estar levantando, Pai, uma equipe de líderes que vão deixar um legado de lealdade, de eficiência, vão deixar um legado de obediência e submissão e, acima de tudo, de um coração tratável. Um coração humilde, que vai receber a instrução, e um coração ousado, que vai confrontar em amor, que vai alinhar o que precisa ser alinhado, porque o Senhor nos chama para essa responsabilidade. Eu ministro sobre a sua vida hoje a habilidade do alto. O Espírito Santo está fazendo você lembrar de pessoas que você precisa reunir com elas. Você precisa reunir com elas, porque elas estão entrando num caminho que você sabe que lá na frente